Olá, esse é o Arquivo Vivo. Hoje você vai entrar num caminho de alguém que deveria estar preso, que não deveria jamais sair da cadeia, mas que a justiça o colocou em liberdade e a partir do instante em que ele foi liberado, ele praticou um crime horrível. Nós vamos falar hoje, aqui no Arquivo Vivo, do Maníaco da Cantareira. Comigo, Renato Lombardi. E eu, Percival de Souza, nós dois contando juntos uma história verdadeira que indignou a todos, a você, ao Renato e a mim, um crime envolvendo 2 meninos, muito suspense, investigação detalhada até se descobrir a autoria do assassinato desses 2 meninos. Ele tinha 36 anos, estava no regime semiaberto, colocado em liberdade pela polícia. O que é o regime semiaberto? Tem liberdade durante o dia e dorme na cadeia à noite. E em muitos casos, no fim de semana, ainda vai para casa. Passa o sábado e domingo em E aí, em setembro de 2007, precisamente no dia 22, os irmãos Francisco Oliveira Neto, de 14 anos, e Josenildo, de 13 anos, foram mortos a facadas, Percival. Pois é, tudo isso aconteceu, Lombardi, numa região da Serra da Cantareira, que é um lugar, aliás, muito bonito, ar puro. Na zona norte de São Paulo. Zona norte, muito verde, muitas chácaras. E os meninos saíram de casa num dia, avisando a mãe que iriam para uma chácara para colher frutas em pequenas árvores, né? Que era isso aí. Então eles saíram, a mãe acostumada com isso, era uma saída com horário previsto de retorno. Não poderia ser uma coisa longa. Os meninos não voltaram. Não voltaram nem no próprio dia, nem no seguinte. A mãe procurou a polícia e registrou a queixa. Meus 2 filhos, meus 2 meninos desapareceram. Essas crianças, elas foram atacadas numa trilha, foram abusadas, foram mortas, os corpos encontrados, e aí a polícia começa a investigar. Exatamente, começa a investigar quem poderia andar por aquele lugar, como tinham acontecido os assassinatos, que, como você diz, houve abuso de natureza sexual. E, além disso, os meninos foram perfurados com um instrumento contuso. E a polícia, nas investigações, levantou isso aí. Porque a polícia, aliás, tem esse hábito, essas saidinhas. É um desnecessário mal para a sociedade. Entre alguns personagens, um deles que a relação familiar era justamente na Cantareira. E viram os antecedentes e constava entre eles exatamente um atentado violento ao pudor. Ou seja, é um eufemismo semântico para se dizer que alguém foi abusado sexualmente. Isso despertou muitas atenções. A partir de certo momento, as investigações se direcionaram todas para esse homem que, aliás, se comprovaria. Era ele o autor dos crimes. Ademir Oliveira Rosário, né? E a polícia vai, porque nos Estados Unidos, que não existe aqui no Brasil, mas tem nos Estados Unidos, quando o sujeito ele é envolvido num caso de abuso sexual, um estuprador, existe um setor onde o sujeito mora, a polícia sabe, e a polícia sabe quando existe qualquer outro crime semelhante, a polícia já sabe onde é. Aqui não, aqui o sujeito ele abusa em Catanduva, ele vai embora, vai para outro lugar, ninguém sabe nada a respeito disso. No caso dele, ele frequentava essa mesma região, e o que facilitou para a sua localização. A partir do instante da localização, começou, confesso ou não confesso, minto ou não minto, digo ou não digo, e aí vai. E aí a polícia precisa juntar provas contundentes para colocá-lo de vez na cadeia. E aí a polícia, nessa investigação, descobriu que havia o caso também de 2 meninos que estavam na mata da Cantareira com o mesmo objetivo desses que seriam assassinados, quando foram interceptados por um homem que simulava estar armado e tentou levá-los para um determinado lugar. Mas eles conseguiram escapar.
relataram o que tinha acontecido para a família, então a polícia foi informada disso. Tinha alguém que frequentava aquela região que havia feito, antes da morte dos meninos, uma tentativa exatamente igual, Lombardi. Idêntica, não é? E aí sim, aí se prendeu e se descobriu que Ademir Oliveira Rosário, que estava no regime semiaberto, nós estamos falando de 2007, quando dos crimes. Em 1999, 8 anos antes, ele já havia sido condenado por 2 atentados ao pudor. Como você disse. Violentos ao pudor. Tinha sido condenado também por roubo e por homicídio. E aí um sujeito com uma ficha dessa é colocado no regime semiaberto. Aí cabe uma crítica inevitável, né, Lombardi? Como colocar na rua um homem desses? Um homem perigoso, aliás, de altíssima periculosidade. Aliás, o Lombardi, o abuso sexual via estupro é classificado no Código Penal como crime hediondo. O hediondo quer dizer causa repulsa, é repugnante. Indignação. Provoca uma grande indignação, como você está falando. Então não é possível que uma pessoa nessas condições, com esse histórico, com esses antecedentes, com essa folha corrida, seja colocada em liberdade, saidinha de feriado. Não é possível. Então, o estuprador está provado já pela psiquiatria forense e a justiça sabe disso. Estuprador, não existe estuprador uma vez, Lombardi. Ser colocado em liberdade, se estiver em liberdade ou se não estiver em liberdade, ele volta inevitavelmente a praticar o mesmo tipo de crime. E olha, a gente vai entrar num caminho aqui agora a respeito dos laudos psiquiátricos feitos por médicos psiquiatras, por terapeutas a respeito desse sujeito aqui. Chegou-se depois desse... Não estamos falando agora nesse caso específico, vamos falar um pouco antes ainda. No primeiro caso, de 1999, chegou-se à conclusão que ele deveria ser mandado para Franco da Rocha, para o manicômio de Franco da Rocha, que é um hospital psiquiátrico que tinha uma ala para criminosos. Exatamente. E aí, ele foi mandado para lá. Aí foi feito um laudo. Um laudo dizia que ele não tinha transtornos de personalidade. E aí ele teve alta. Pois é, esse manicômio judiciário de Franco da Rocha, Lombardi, eu fiz um livro sobre ele, A Revolução dos Loucos. Por quê? O então juiz corregedor, que você conheceu, Renato Tali, ele fez uma investigação dentro do manicômio e verificou que esses laudos que você descreveu e sintetizou eram todos repetitivos, era como se houvesse um padrão na elaboração de laudos. Tanto que ele, contrariando esses laudos, ele no ano colocou em liberdade cerca de 800 prisioneiros. E desses 800, pasme você, não teve um retorno. Quer dizer, hoje isso foi tão deteriorado, tão questionado na prática, que hoje acontece de muitos psiquiatras terem um verdadeiro receio de elaborar favoravelmente um laudo psiquiátrico a favor de alguém que está prestes a ser colocado em liberdade. Porque são tantos os casos de caras que foram colocados em liberdade e voltaram a praticar crimes da mesma natureza, que esses laudos perderam a confiança. Do mesmo modo como perdeu-se a confiança no critério para semiaberto. E aí, tem um detalhe que eu pesquisei e levantei a respeito ainda do Ademir Oliveira Rosário, o maníaco da Cantareira. Depois do crime dos 2 meninos, ele foi encaminhado para a Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté. Taubaté, Vale do Paraíba. Onde eles mandavam os presos com problemas psiquiátricos que ficavam... Casa de Custódia. É uma casa de custódia que foi montada, criada pelo José Ismael Pedrosa. Ele que montou aquilo, que era um diretor que acabou sendo assassinado depois pelo crime organizado. E aí, quando ele estava lá no manicômio, na Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, foi feito um laudo do Ademir Oliveira Rosário, assinado pelo psiquiatra Ricardo Nepomuceno, que dizia
que ele não tinha nenhuma periculosidade, repetiram que ele não tinha transtorno de personalidade e por isso que o autorizavam a sair da casa de custódia e para um outro presídio para ser encaminhado, inclusive, para o regime semiaberto. E aí que entra o grande questionamento. Por que a psiquiatria, no que se refere aos casos vistos no ambiente do judiciário, você elaborar um diagnóstico de personalidade muito bem feito. E aí esse laudo que você mencionou, ele se atreve a fazer uma previsão futurista. Quer dizer, esse personagem aqui está no laudo. Se ele for colocado em liberdade, ele não voltará a praticar crime. Estão ausentes dele os quesitos de personalidade perigosa. Como que você pode garantir uma coisa dessa? Você tem bola de cristal? Você é adivinho? Você é profeta? Você é o quê? Você é psiquiatra. Você não está para fazer adivinhações. Então, por isso que assim, 1999, 2 casos de abuso. 2007, 2 casos de abuso com assassinato, com a morte dos meninos, e o médico ainda assina um laudo dizendo que ele não tinha periculosidade. Mas por que eu contei essa história aqui, além dele ser colocado em liberdade? Porque esse médico acabou sendo encontrado morto na piscina da casa dele, em Taubaté, em circunstâncias que ninguém sabe até hoje. Disseram que foi afogamento. Quer dizer, no fundo, tem uma grande interrogação a respeito dos laudos que são expedidos. Exatamente, são laudos que na verdade não poderiam ser conclusivos e exigem muita atenção na elaboração, não pode ser automático. É como se você tivesse lá um papel já impresso, você só mudasse o nome do autor. Aí você repete. Aliás, os laudos são muito repetitivos, viu, Lombardi? Parece que são direcionados para todas as pessoas e só se muda lá o nome do homem ou de mulher, não é nada. Porque você não pode garantir transtornos de personalidade num laudo sobre um criminoso. Você tem que levar em conta um histórico. Você não está julgando o ato praticado exatamente, mas esse ato tem um peso psiquiátrico muito forte sobre o autor. É elementar, no meu caro Watson. Eu acho que por isso, depois de tanta coisa que se diz a respeito dos laudos, acabaram com o laudo criminológico aqui em São Paulo já há muitos anos, né? Que é lamentável. Que era aquela entrevista que tinha com o psiquiatra, com o psicólogo e com a assistente social. Exatamente. Até para saber exatamente se tem condição de sair. Exatamente. E muita gente não tem, como no caso da Suzane Richthofen, que os outros envolvidos com ela no crime saíram e ela continua ainda no regime semiaberto. Ela foi contemplada, foi beneficiada, então isso é chocante. Até porque tem algumas incongruências que são sinistras, a sociedade nem nós conseguimos entender de jeito nenhum. Como a Suzane Richthofen e os irmãos Cravinhos mataram os pais dela a pauladas, como pode Suzane Richthofen ser autorizada para sair no Dia das Mães e dos pais? E por que a gente está falando isso, né? Porque nós começamos a contar a história do Maníaco da Cantareira pelos benefícios que ele recebeu nesse tempo todo da própria justiça, e incluímos a Suzane Richthofen nisso porque ela é um exemplo disso. Num outro país, ela teria sido condenada à prisão perpétua ou então, no mínimo, a 50 anos de cadeia. E aqui, ela sai para estudar, casou, volta, tá levando uma vida. Outro acusado mudou até o nome. E o outro só foi preso porque tentou subornar a polícia. Voltou a ser preso. Então, só para lembrar, Elise Matsunaga, que esquartejou o marido, saiu que nem a Suzane. Olha, desculpe aqui, muitas vezes a gente quer horrível, falar determinadas coisas da nossa justiça, porque assim, eu de vez em quando eu ouço, mas a pessoa tem que receber oportunidade para ser reinserida na sociedade. Claro, dependendo do caso. Claro, cada caso é um caso. É isso aí, esse é o Arquivo Vivo. Aqui você é muito bem informado comigo, Renato Lombardi. E eu, Percival de Souza, ajudando a nós mesmos e a você que nos assiste, fazendo aqui uma verdadeira catarse criminológica.
Fique com a gente sempre.